Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui, pela graça de Deus, mais uma vez, juntos aqui, nesse meio eletrônico, aqui pela internet, pelos vídeos do YouTube, dando graças por esse recurso, em meio a essa pandemia, para que a nossa comunhão em torno do ensino, do estudo e do ensino das Escrituras possa fluir aqui, mesmo em meio a todo esse caos que a pandemia trouxe. Vamos hoje começar então, irmãos, a estudar a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo do ponto de vista de Lucas. Lucas, que não foi apóstolo, mas foi um homem convertido que caminhou com o apóstolo Paulo, participou ali de algumas viagens com Paulo e teve o seu livro escrito, tanto um evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns teólogos procuram explicar. E também ali no capítulo 3 do seu livro, do seu evangelho, registrou a genealogia de Jesus de um outro ponto de vista diferente do ponto de vista de Mateus. A preocupação de Lucas, ao estruturar a sua genealogia, era em parte semelhante e em parte distinta do ponto de vista de Mateus. Então ele enfatiza na construção da sua genealogia outros aspectos da pessoa de Jesus e da história da humanidade, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade, porque ele começa a sua genealogia não daquele primeiro que gerou, né, como foi lá Mateus que começou em Abraão, mas ele começa ali de José, que era considerado pai de Jesus, e vai falando dos pais. Então ele fala, tal pessoa era filho de, tal pessoa era filho de. Então já explicamos isso, que aqui na genealogia de Lucas ele usa a expressão filho de, enquanto em Mateus ele usou o verbo gerou. A pessoa tal gerou a outra, a pessoa tal gerou a outra, e aqui Lucas faz o inverso, tá bom? Ele começa do filho para o seu pai, e ele começa lá da ponta de Jesus e desce, vai descendo a sua genealogia, retroagindo na história, e chega em Deus. E ele dá vários nomes que não estão contemplados na genealogia de Mateus. Vamos então aqui entrar dentro do contexto onde essa genealogia está. Ela está aqui no capítulo 3 de Lucas. Porém, já percebe, irmão, que ele nem começou o livro dele pela genealogia de Jesus e nem começou esse bloco aqui da sua exposição, que depois se dividiu aqui em capítulos, né? Mas ele não começou o capítulo 3 falando da genealogia. Primeiro ele dá um outro contexto, ele dá o contexto histórico, fazendo menções aqui dos governantes e dos sacerdotes e o que estava acontecendo naquele momento que ele está relatando ali no seu evangelho. E existem algumas dicas muito importantes que os irmãos têm que perceber. Eu vou soltar aqui a leitura eletrônica, vai passar 5 minutos, 6 minutos aqui de leitura, e depois eu vou voltar em alguns trechos essenciais que eu quero chamar a atenção dos irmãos, como que Lucas estruturou a sua genealogia, o que ele quer começar a ensinar para nós, e de que maneira essa genealogia dele prepara o caminho para o povo daquela época, para a igreja primitiva, para que eles viessem a crer ao longo da história da revelação, dessa revelação que é progressiva, eles viessem a crer e entender uma outra genealogia que está correndo aqui na humanidade e que não teve um relato ali nome por nome, mas nós precisamos pensar vários textos das Escrituras e entender outros conceitos mais profundos, mais complexos, para entender qual que é essa terceira genealogia, tá bom? Então vou soltar aqui o texto, a gente vai ouvir, você pode acompanhar a leitura aqui ou pode acompanhar na sua Bíblia aí, tá bom? Deus abençoe, vamos em busca desse discernimento. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene,
Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas, niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abrão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Isrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Inaú, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ok, irmãos, então o que ficou claro aqui de diferente nessa genealogia? Primeiro, ele não divide em 3 blocos, ele faz um único bloco, saindo de José, indo até Deus, e diz que Adão foi filho de Deus. E Adão teve um filho, ele cita um dos filhos de Adão, e assim vai a genealogia dele, marcando esse vínculo de filiação, tá bom? Por que é importante o irmão
entender isso? Por vários motivos, tá? Um deles, eu já expliquei, que é a diferença desse evangelho para o evangelho de Mateus, que aqui diz que José, que foi quem casou com Maria e foi o pai adotivo de Jesus, José, nessa genealogia, é apontado como filho de Eli. E ao contrário da genealogia de Mateus, que indica o homem que gerou José, que foi, no caso daquela genealogia, Jacó. Tá? Então, provavelmente, isso está envolvido na questão do levirato. Então, provavelmente, aquele homem apontado em Mateus foi quem gerou José, mas oficialmente, legalmente, ele era considerado filho de Eli, que deve ter sido o primeiro marido da mãe de José, tá bom? Agora, o que está bem claro, bem forte nessa genealogia de Lucas, irmãos, é a questão da filiação. E repare como é importante os irmãos lerem os textos dentro dos seus contextos e buscarem na raiz do assunto, onde é que aquele assunto que você está lendo ali, naquele primeiro ou segundo versículo que você quer entender, como é importante você ir na raiz daquele assunto. E quando nós vimos aqui dentro do Evangelho de Lucas a raiz do assunto, onde que ele começou a discorrer sobre essa questão de filhos e como ele começou a tratar disso, ele fala do contexto histórico, tá bom? E aí ele não fala primeiro de Jesus, ele fala do contexto histórico e fala daquele que pré-anunciou a chegada de Jesus, aquele que foi a pessoa escolhida por Deus para anunciar que o Messias, que o Cordeiro de Deus, que o futuro rei de Israel estava chegando, e essa pessoa é João Batista, e ele entra nesse contexto de que João Batista pregava um batismo de arrependimento de pecados, e ele cita um episódio específico onde algumas pessoas, alguns religiosos chegaram ali para João Batista querendo ser batizados e foram duramente exortados por João Batista, tá bom? Vamos olhar o texto aqui, ó. Olha como João Batista, de maneira carinhosa, mansa, paciente, exortou aqueles homens que, não tendo arrependimento, queriam passar por um rito religioso do batismo, isso religioso na cabeça deles, tá? E eles achavam que por participar desse rito religioso, eles se livrariam da ira de Deus, obteriam o favor de Deus. Dentro dessa forma de pensar estava a cultura da aliança mosaica. Eles pensavam assim, bom, tem que se batizar, é mais uma regrinha que eu tenho que cumprir. Eu já cumpro as outras, então eu vou cumprir mais essa regrinha, aí eu estou bem com Deus, vou me justificar diante de Deus porque eu participei desse batismo aí que o profeta está pregando e está fazendo. Então vamos lá cumprir mais essa regrinha. E olha como João Batista tratou com eles. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Percebeu? Quanto amor, quanta paciência, raça de víboras. Vocês acham que podendo participar de um processo religioso, seja ele de qual meio for, no caso aqui é do batismo, vocês acham que vocês vão poder se escapar da ira de Deus que está por vir? Olha o que ele falou que é a condição para se escapar da ira. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Percebeu, irmãos, que Lucas aqui está chamando a atenção dos seus leitores para a necessidade de arrependimento de pecados, tá bom? E essa consciência de pecados e esse arrependimento de pecados, a Bíblia explica muito agora a partir do Novo Testamento, que isso somente na Nova Aliança ou no passado, antes dessa Nova Aliança existir, esse arrependimento de pecado só é possível com Deus, dando ali à pessoa o Espírito Santo que vai levar essa pessoa a essa consciência de pecados e a de fato se arrepender. Então a salvação sempre foi pela graça de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, quando Deus decide abençoar ali aquela pessoa com essa bênção espiritual que vem lá do trono da graça, tá bom? É tudo isso que está envolvido aqui, nessas circunstâncias.
E João ainda enfatiza, não digam a si mesmos, Abraão é nosso pai. Por quê? Porque todo israelita achava que era filho de Deus por ter nacionalidade israelita, tá? Então todo judeu achava que era de fato filho de Deus por pertencer à nação de Israel. E o que a Bíblia começa a explicar aqui, a partir dos evangelhos, é que não é assim. A pessoa, para ser filho de Deus, ela deve ser, em primeiro lugar, adotada por Deus, ela deve ter sido escolhida por Deus, ela deve ter sido chamada por Deus, justificada em Cristo, ela tem que ter sido predestinada para tal. E isso vai ser explicado em muitos detalhes em vários outros textos do Novo Testamento. E esse evangelho aqui está preparando o terreno, dando as primícias desse ensinamento. E ele aponta aqui na genealogia dele, ó, se você acompanhar no gráfico aqui que eu estou rodando, ele começa a apontar dentro da linhagem humana, da linhagem natural que começou em Adão, passou por vários e vários e vários e vários homens, até chegar lá em Jesus, ele aponta, irmãos, algumas pessoas que de fato eram filhos de Deus, porque foram geradas pelo Espírito Santo. Então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E ele aponta algumas pessoas, nós vamos depois ler alguns textos aqui em Gênesis, no próximo bloco, onde começa a ficar claro que existe uma distinção entre as pessoas que são descritas dentro da linhagem humana e algumas têm algo diferente, algo especial. Acontecem algumas coisas com elas e que as distingue das demais pessoas, e isso tem a ver com essa terceira genealogia que está espalhada pelas Escrituras e que eu, ao longo do estudo aqui da genealogia de Lucas, eu vou explicar para os irmãos, tá bom? Mas então perceba que no contexto, antes dele começar a dar nome por nome, ele fala, olha, João Batista disse que nem todo mundo que acha que é filho de Abraão é de fato filho de Deus, tá bom? E existe algo que diferencia o verdadeiro filho de Deus dos demais homens, e esse algo é a consciência de pecados e a consequência disso, que é o arrependimento e o abandono. Note que nesse texto aqui de Lucas 3, ele fala vários versículos a respeito do quê? Do juízo que o Senhor Jesus vai exercer sobre toda a humanidade, e é um juízo que vai separar aqueles que de fato ao longo da sua vida se arrependeram dos seus pecados e pela fé creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ele vai separar daqueles que nunca, jamais reconheceram em Cristo o Salvador e nunca, jamais se submeteram ao governo dele e às ordenanças dele. Tá bom? Então ele aqui aponta lá para o juízo futuro, onde o Senhor vai separar esses dois tipos de homens, tá bom? Então uma genealogia que vem dentro desse contexto, onde o povo de Israel está sendo chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo está sendo proclamado, ele está sendo falado. E ficou forte aqui a frase, não digam que Abraão é nosso pai, porque de fato a maioria de vocês não é filho de Deus, tá bom? Então segue aqui os textos até que ele começa a dar os nomes, e eu só queria destacar mais uma coisa, que ele também destaca aqui a questão do batismo, do testemunho que Deus deu sobre Jesus, tá bom? Ele evoca aqui nos seus leitores a lembrança desse batismo, ele dá alguns detalhes, e ele diz que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba, e a voz veio do céu falando, tu és meu filho amado, em ti te agrado. E logo após ele proclamar que Jesus de fato é filho de Deus, porque o Espírito Santo desceu sobre ele, João Batista apontou para ele como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem esses textos em detalhes nos outros evangelhos, tá bom? Ainda teve esse testemunho dessa voz que veio dos céus,
do Pai, falando, esse é meu filho em quem me agrado. E aí ele vai começar a falar do ministério de Jesus pela sua genealogia. E olha aqui esse detalhe, irmãos. Ele era, como se pensava, filho de José. Tá vendo? Essa frase aqui, e a sequência dela, que ele, em vez de falar de Jacó, ele fala de Eli, essa frase aqui é muito forte, muito significativa, porque nos remete a esse contexto que eu expliquei, que ele era legalmente considerado, José era considerado filho de Eli, e Jesus, de maneira semelhante, era considerado filho de José, mesmo tendo sido gerado em Maria por outra pessoa, mas de fato ele era o pai legal e por isso ele transmitiu na sua linhagem, José transmitiu o direito ao trono de Israel para o seu filho adotado, Jesus, tá bom? Aí ele começa a dar os nomes e ele vai até Deus e alguns nomes aqui, principalmente do final desse relato, que são esses nomes aqui do gráfico ali, dos primórdios do início da civilização, nós vamos olhar com mais detalhes e a partir disso nós vamos começar a entender a genealogia que não está oculta, mas ela está espalhada ao longo das Escrituras e elas, de fato, é extremamente importante nós entendermos, porque é essa terceira genealogia que tem a ver comigo, com você e com todos os salvos. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.